Palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, amém. Aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 35. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, verso de número 35 a seguir. Glória a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podem tomar os vossos assentos, meus queridos. Quero externar meus agradecimentos a Deus por essa oportunidade, de nós estarmos aqui para louvar e agradecer o nosso Deus. Um pouco limitado devido a essa máscara, irmãos. Estarei tentando falar o mais devagar possível, para não nos faltar o oxigênio, lógico, né, irmãos? Mas também agradecer ao nosso pastor presidente pela confiança de nós estarmos aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo para o seu coração nesta noite, embora eu não sei a situação em qual você adentrou neste lugar, mas o nosso Deus ainda fala. Com pandemia ou sem pandemia, o nosso Deus ainda fala. Com pandemia ou sem pandemia, o nosso Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Com pandemia ou sem pandemia, o nosso Deus fala aos nossos corações. Mazinho, por favor, Mazinho, deixa Deus te usar nesse negócio aí, meu amigo, por favor. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu pude enxergar algo diferente na minha vida, porque quando começou essa pandemia, irmãos, estava um pouco, a minha mente um pouco alvoroçada devido à nossa criança que está a caminho, e foi tantas as coisas que foram acontecendo, e uma coisa que eu pude enxergar, o tamanho e o cuidado de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. E meditando na palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele vai descrever 17 coisas que podem nos afetar de forma direta. E não é o que impedirá que Cristo de nos amar, mas é mas quem ou o que nos impedirá de amá-lo. E vendo essas circunstâncias que nos cercam, eu sei que às vezes todos nós podemos estar enfrentando por alguma dessas dificuldades, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores, porque nós temos Jesus Cristo ao nosso lado. E o momento em qual nós estamos passando, irmãos, nós tivemos que nos auto-adaptar, tivemos que mudar a nossa rotina, tivemos que mudar o nosso convívio social, mas nada nos separará do amor de Deus. Essa é a ideia exata, já que as coisas alistadas pelo apóstolo Paulo, aqui pode afetar o homem, mas não a Cristo. Se não permitimos que elas nos afetem,
né, o nosso amor a Cristo, então estaremos protegidos de todo perigo de nos desviarmos. Às vezes tem pessoas que usam de argumento: ah, não, começou esse negócio, eu já perdi o meu comércio, eu vou desistir, eu vou desanimar, eu vou parar no meio da caminhada. Nós sabemos que situações piores há de vir se Jesus não buscar a igreja. Mas nós estamos alicerçados na palavra de Jesus, que quando Ele falou que estaria conosco todos os dias, irmãos, é motivo de nós agradecermos a Ele, é motivo de nós enaltecermos a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando falamos de amor, logo vem à nossa memória, né, irmãos, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, por amor de mim e por amor de você. Quando nós lembramos de amor, de que nós não seremos separados do amor de Deus, nós vemos o maior, eu acho que para mim é o maior versículo na Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o privilégio nosso, irmãos. Nós não vamos perecer, mas nós teremos a vida eterna, porque Deus nos amou. E não há prova de amor maior do nosso Deus que enviar o seu Filho, para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Outra prova de amor, Romanos, capítulo de número 5, verso de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Deus não olhou a minha condição física, a minha condição financeira, a minha condição psicológica, para que viesse me salvar. Ele não olhou para o meu pecado e falou assim: eu não vou morrer por ele, não. Mas Ele agiu de íntima compaixão para conosco. E nós nos alegramos com isso, irmãos. Nós não tínhamos privilégio algum, mas aprove Deus que enviasse o seu Filho, por amor de mim e pelo amor da tua vida. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa noite, irmãos? Você é um milagre. Se a humanidade soubesse a imensidão do amor do nosso Deus, não padeceríamos. Muitos aí fora estão buscando tantas outras coisas, com medo desse vírus, mas não estão com medo da volta de Jesus. Era maior nós estivéssemos esperançosos, né? Nós estamos esperançosos com a vinda de Jesus. E o mundo aí fora disputando, as fake news trazendo informações que não procedem. Para quê? Para causar um espanto. Mas isso não nos impedirá de adorar, de exaltar e glorificar o nome de Jesus. Porque Ele nos amou, independente de situação qualquer. O nosso Deus ainda está no controle da situação, e nada fugiu do controle das mãos do nosso Deus. Efésios capítulo de número 2. Mais uma prova. Deus nos ama apesar da nossa natureza pecaminosa.
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos da natureza, por natureza, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É pela graça, irmãos, que nós fomos salvos. Mas não tem como eu olhar somente pela graça e não contemplar o amor de Deus. Porque se não fosse o amor de Deus para com a minha vida, eu não teria a graça. Mas como eu tenho o amor de Deus, palavra a qual pode transformar corações, irmãos, endurecidos. Não tem como nós olharmos para João 3,16 e não entender o amor, a grandeza, a magnificência do amor do nosso Deus. Ele nos ama, irmãos, por isso que nós não pereceremos. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, eu encontrei uma história eu achei muito bonita, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é justo, Ele é justiça. E quando eu li, eu apaixonei pela história. Ouvi a história e fiquei agradável com a história. Um certo juiz conhecido por sua retidão na justiça, de seus julgamentos serem justos, vamos dizer assim. Em toda a sentença proferida, um dia encontrou-se numa situação difícil. Ele foi dado ao julgamento da sua própria esposa. Situação difícil, né? A qual ele amava, a qual ele tinha um apreço muito grande. E todos sabiam que ele tinha um profundo amor, mas pelo que ela fizera, ela poderia ser condenada à morte. E o dia do julgamento chegou, a sala estava lotada. Então, as testemunhas de acusação eram incontestáveis. Após um longo processo, o grande dia chegou para ela, o dia do julgamento. E, fitando os olhos na sua amada, o juiz encerrou-se de maneira firme e resoluta, e com lágrimas proferiu àquela mulher: declaro-a culpada. E a sentença era a sentença máxima, era a pena de morte. Então aquele juiz despediu-se da sua toga e fez algo tremendo naquele dia. Ele se dispôs a estar no lugar da sua esposa, para que ele viesse a ser morto no lugar dela. Às vezes, essa história pode ser impossível na justiça humana, mas ilustra exatamente o que Jesus fez por mim e por você. Ele se fez maldito na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida.
para que eu e você desfrutasse do amor incondicional, irmãos. Esse é o amor do nosso Deus. E ali vemos no mesmo tempo como que o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário ali, aproveitando essa mensagem. Só que o nosso Deus, ele não poderia de ser justo, melhor dizendo. Porque o Salmo de número 89, o salmista é feliz em dizer que, no verso de número 14, que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então nós não podemos fugir do juízo de Deus, e nem da justiça, porque o nosso Deus não é injusto, mas Ele nos ama. João, capítulo de número 4, 1 João, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem, que nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Mais uma vez a prova do amor do nosso Deus. Jesus te ama, meu irmão. Nós somos o povo mais bem-aventurado neste lugar, nessa terra. Porque, como já fora dito, Deus não olhou para a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa, para que não viesse nos salvar através do seu amor. Quem sabe você está passando por algo difícil aos olhos humanos, mas jamais se esqueça do amor que Deus tem para a sua vida. Ele supre todas as nossas necessidades, Ele não nos deixa vacilar. Ele é o nosso sustento, é a nossa alegria. Estamos aí, irmãos, com um número reduzido de pessoas dentro do templo. Tivemos que fazer todas as coisas serem modificadas no nosso meio. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é incomparável, incontaminável. E só porque aconteceu essa revolução, vamos dizer assim, mundial, com esse vírus, não quer dizer que o nosso Deus não deixou de nos amar. Ele disse que estaria conosco todos os dias, irmãos. Prova de amor, irmãos. Quando o apóstolo Paulo vai dizer lá, entregar a bênção apostólica, vamos dizer assim, ele aponta para Deus, o grande amor de Deus, que nos traz a graça de Jesus. E nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E não adianta nós escabelarmos, Senhor, porque está acontecendo isso no mundo. Porque nós temos a certeza que o nosso Deus é conosco. O nosso Deus, Ele é supridor de todas as coisas. Ele não vai nos deixar faltar absolutamente nada. Porque Ele é fiel na minha e na sua vida, meu querido. Ele é fiel, irmãos. E a fidelidade não se compara a nada deste mundo. Não perca a fé, não perca a esperança. Quando vier dias maus, olhe para a cruz. Que a dor mais terrível que o nosso Jesus teve que enfrentar, por amor da minha vida e por amor da sua vida. Prata nenhuma, ouro nenhum neste mundo pode pagar o sacrifício de Jesus, o nosso Senhor. Então, quando olhamos para situações difíceis, essas 17 coisas que o apóstolo Paulo mencionou, irmãos,
Pode sim nos afetar. Tem dias que estamos amargurados, tem dias que estamos aflitos, tem dias que estamos desesperançosos, mas nada vai apagar o amor que Deus tem para conosco. Pode vir essas situações qualquer, mas nós sabemos que o nosso Deus é conosco, Ele é fiel, Ele sabe todas as coisas e tem suprido. Atendendo às exigências da sua própria justiça, voltando ao caso, as coisas somente Ele pode entender. Não há quem entenda plenamente isso que aconteceu. Apenas somos constrangidos para nos entregarmos totalmente a Deus. No que eu pude enxergar nessa história, Jesus sendo maldito naquela cruz, teve que sofrer as nossas dores, para que viesse a cumprir o plano de salvação para a minha vida e para a sua vida, irmãos. Isso é prova de amor. Mais uma vez o nosso Deus prova o seu amor. Às vezes somos frustrados com pessoas que às vezes digam que nos ama, que gosta de nós, que tem um apreço muito grande. Mas às vezes somos traídos, irmãos, por qualquer coisa que nós fazemos. Pessoas que estão ao nosso lado, às vezes dão um tapinha nas nossas costas, mas nos trai. Mas mesmo assim, o nosso Deus, Ele é amor e nos ensina a amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu não posso perdoar o meu irmão por algo que ele fez, sem que Jesus não olhou para as minhas manchas, para o meu pecado, Ele não deixou de me amar. Às vezes é complicado liberar o perdão, porque nós não entendemos essa questão de amar. Mas aos poucos nós vamos aprendendo com Jesus. Aos poucos nós vamos aprendendo com Ele, que Ele nos amou. Aleluia. O nosso Deus está aqui, irmãos. Ele se faz presente neste lugar. A presença dEle é real, irmãos. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos senti-lo nesta noite. Eu sei que o tempo já não dá mais, irmãos, porque é somente 1 hora de prazo. Tivemos que nos auto-adaptar também com esse horário. Mas eu sei que um dia tudo isso vai passar. E nós estaremos juntamente com o nosso Deus, olhando face a face e contemplando as suas maravilhas, as quais Ele tem feito para com a minha vida e para com a sua vida. Eu gostaria que os irmãos ficassem sobre os vossos pés. Estarei fazendo uma oração, se o pastor me permite. E gostaria também de aproveitar essa ocasião, se há entre nós alguém que escutou essa mensagem e Deus falou com você, eu quero te convidar você a aceitar a Jesus nesta noite. Ou quem sabe você está distanciado dos caminhos do Senhor, tem olhado para diversas situações e tem feito a sua última oração, falando que não vai mais prosseguir. Você que quer retornar à casa do Senhor nesta noite,